Bem-vinda ao webinar Virada de Mesa. Se você está aqui hoje é porque você acredita que é possível conciliar os seus papéis de mulher, todos os papéis que você tem, mãe, profissional, esposa, junto com a sua autorrealização. E embora você saiba que é possível, talvez você pense assim, é muito difícil. Não é para mim, porque a gente estabelece uma base comparativa, a gente fica olhando ali na rede social, fala, nossa, fulano acorda às 6 horas da manhã, já malhou, já tomou suco verde, eu aqui nem consegui dar conta das crianças ainda. Então, esse webinar é justamente para isso. Primeiro, para que você pare de se comparar, pare de colocar uma expectativa irreal sobre a sua vida e que você possa estabelecer o equilíbrio necessário para alcançar o resultado que você quer. Então, o objetivo desse webinar não é aqui colocar um monte de regras, faça isso, faça aquilo, acorda às 6 horas da manhã, vai malhar, você é mais produtiva se você fizer isso ou aquilo, não é esse o objetivo do webinar. O objetivo aqui é que te levar a um autoconhecimento, te levar à sua autoconsciência e fazer desenvolver a melhor estratégia para você. Porque nós temos que entender que cada mulher é um ser único. Não existe eu comparar a minha realidade com a sua realidade ou acreditar que tudo aquilo que eu fiz na minha vida vai dar certo na sua. Ou querer lhe impor os meus valores. Eu tenho os meus valores e eu não posso acreditar que esse meu valor ele é universal e eu tenha que fazer descer goela abaixo para você. Então, a base desse webinar é a base de respeito e ausência de julgamentos e a gente vai falar daqui para frente sobre crenças, sobre valores, sobre autoconhecimento, sempre priorizando o que é importante para você. E eu não sei você, mas eu acho chatíssimo quando eu entro nesses webinars e eles são imensos, fica falando um monte de nada e não te leva a lugar nenhum para fazer você lá no final fazendo uma conta. Então, esse não é o objetivo aqui. Com o que eu vou passar aqui, se você realmente implementar, você já vai identificar uma mudança significativa na sua vida e agora é conteúdo, não tem mais, não vou ficar aqui falando, eu vou me apresentar, e daqui para frente é conteúdo mesmo, pega o papel e caneta, anota, esse webinar não vai ficar disponível, né, não vai ficar eternamente disponível, então assim, anota, para que você, sempre que precisar, você possa consultar. Então agora, a partir do conteúdo, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, esse é o webinar Virando a Mesa. E por que virando a mesa? Sempre que a gente está numa situação desfavorável, a gente pode virar a mesa. Virar a mesa significa o quê? Sair da situação que você está agora, mudar todo o seu contexto para que você possa começar a vencer esse jogo. Esse é o contexto de virando a mesa. Então, é isso que eu quero te convidar hoje para você largar esse papel de vítima. Se você tem reclamado muito, se você tem só acreditado que as coisas dão certo para as outras pessoas e não dá certo para você, eu quero te convidar hoje a assumir o protagonismo da sua vida e realmente virar a mesa. Então, antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou a Fernanda Paciência, sou mentora de mulheres e empreendedorismo. Então, aqui tem uma breve descrição das minhas formações, a mais recente é psicanálise e formação para sexólogo, mas eu sou coach, sou executive coach, especialista em desenvolvimento humano e liderança, sou life coach também, especialista em resolução de conflitos e inteligência emocional, palestrante e analista de analista comportamental, a análise DISC, especialista em autossabotagem, mestranda em administração, pós-graduado em engenharia integrada e bacharel em administração. Por que que eu quis colocar essa minha formação? Você fala, puxa, eu sempre vi a Fernanda nas redes sociais só falando de casamento. O que que ela sabe sobre empreendedorismo? Sei porque é a base da minha formação, é a base da minha carreira acadêmica, é a base da minha carreira corporativa. Se você me conhece do outro lado, nossa, eu sei que a Fernanda trabalha em RH, eu sei que a Fernanda trabalha em liderança, o que que ela vai falar de relacionamento? Fiz o curso de coach, e já atendo casais há mais de 7 anos e fui fazer psicanálise justamente para dar o suporte nessas duas formações. Então, aqui é o meu mini currículo, só para você saber quem está falando com você. Se você está me conhecendo agora, prazer. Eu sou a Fernanda e essa aqui é um pouquinho da minha formação para justamente sustentar o que eu vou falar daqui para frente. Como virar a mesa? O que que é importante para uma mulher? Eu uso sempre a figura do diamante, né? O diamante, ele tem 6 faces.
de 6 a 8 faces. Então, a mulher, ela não é só a esposa, ela é a profissional, ela é a mãe, e ela é o que ela quiser. Então, às vezes, a gente gosta muito de colocar a mulher numa caixinha. Ah, mas agora você é esposa, você não pode usar essa roupa, porque isso não é uma roupa de mãe. Ou se você tem uma carreira bem-sucedida, nossa, você não pode ter uma família e uma carreira bem-sucedida, você tem que escolher, você vai ter que renunciar. Nossa, mas você tem que ser mãe. Porque a mulher só se realiza quando ela é mãe. Então, nós gostamos de colocar a mulher numa caixinha, só que a mulher não é só isso. Então, aqui os três pilares desse webinário e os três pilares da mentoria é fazer o equilíbrio entre família, carreira e autorrealização. Porque sim, por mais que você seja dedicada à família, por mais que você seja mãe, você ainda tem que se realizar como mulher. Por mais que você tenha uma carreira bem-sucedida, você quer ter uma família. E por mais que você fale assim, não, eu sou mais voltado para o corpo e eu sou fitness e tal, mas tudo bem, não é só isso. Você tem uma carreira, você tem uma família, então é possível equilibrar tudo isso? Então, hoje nós vamos ver aqui que é possível sim equilibrar e como fazer isso. Que escolhas eu tenho que fazer, como eu tenho que olhar para a vida para eu conseguir equilibrar, para eu deixar de ser uma só. Porque nós não somos uma só. Então, as pessoas que me conhecem do trabalho conhecem a Fernanda profissional. As pessoas que me conhecem, a minha família, os meus filhos, eles conhecem a mãe, eles conhecem a esposa. E os meus amigos talvez conheçam um pouco do meu lado Fernanda mesmo, sem ser mãe, sem ser esposa, mas afinal de contas, toda sou eu. Eu não sou só a Fernanda profissional. Eu não sou só a Fernanda mãe. Eu não sou só a Fernanda esposa. Eu sou múltiplas em uma. E assim é a face do diamante, por isso que eu uso a figura do diamante, para que a gente compreenda que o diamante é um só, mas ele tem os seus lados. E qual lado você está priorizando agora e qual lado você vai escolher mostrar em qual momento? Isso é uma escolha sua. Tem o tempo que eu vou mostrar mais a Fernanda mãe, tem o tempo que eu vou ser mais a Fernanda esposa, tem o tempo que eu vou ser mais a Fernanda profissional, e é isso que eu quero deixar claro aqui para vocês, para que vocês trabalhem todos esses lados e não se limitem, e não limitem quando alguém disser que você é só uma, ou só mãe, ou só esposa, ou só profissional, porque não é verdade, nós somos múltiplas. E aí, o que que tem te impedido de você alcançar o seu resultado? Né? As mulheres passam muito por julgamentos, né? Eu falei um pouquinho, você só se realiza quando for mãe. Ah, se você é bem-sucedida profissionalmente, então você não pode ter uma família. Ah, se você é, decidiu casar, vai ter que renunciar à carreira. Então, existem esses julgamentos que a sociedade impõe para a gente, e isso vai formando um conjunto de crenças que, de repente, quando eu me pego, eu estou acreditando. Ah, se eu tiver uma carreira, eu não posso ter família. Se eu me dedicar à família, eu vou ter que renunciar à carreira. E a gente pode achar o ponto de equilíbrio nisso daí. E aí, um outro ponto que impede muito as mulheres delas avançarem no propósito que elas querem, e a gente vai falar mais para frente, é a falta de apoio. Então, às vezes, o marido que fala assim, mas é besteira você voltar a trabalhar. Ou as amigas que falam, não, é besteira você largar tudo para ser mãe. Ou, continua trabalhando CLT, porque para empreender é muito difícil. E nós precisamos de uma rede de apoio. Nós precisamos. Então, principalmente se, né, depois que nós temos filhos, uma hora ou outra a gente vai precisar de alguém dessa rede de apoio. E não ter esse apoio é muito complicado, mas às vezes a gente não conquista esse apoio porque nem nós estamos acreditando muito no que a gente está fazendo. Então, se eu der um exemplo, eu decidi empreender. Aí eu falo assim, mas eu não sei se vai dar certo, eu já estou insegura. E aí eu não passo essa segurança para o meu marido, para minha mãe, irmãs, as pessoas que estão na minha rede de apoio ali, que podem me ajudar em algum momento. Então, o que que eles vão me dizer? Diante da minha insegurança, eles vão dizer, não, não faz isso não, fica ali no emprego mesmo, que é mais seguro, chega no final do mês, é pouco que você ganha, mas você já vai ter ali, né? Então, a mulher encontra muito essa falta de apoio. E infelizmente ou felizmente, o apoio vem com resultado. Quando você começa a mostrar o resultado, as pessoas começam a falar: Nossa, eu te apoiei desde o início, não é verdade? Então, às vezes, você vai ter que não conquistar esse apoio, mas superar, apesar
da falta de apoio. E um outro aspecto que pode impedir uma mulher de alcançar o seu sucesso é ser útil. É uma necessidade básica feminina, pelo menos para a maioria das mulheres, ser amada e ser aceita. Então, com essa ânsia que nós temos de ser amada e ser aceita, muitas vezes nós somos úteis. Então, você, de repente, é aquela esposa que faz tudo pelo marido. Ah, porque eu tenho que ser útil para ele, eu tenho que fazer as coisas para ele. Você é útil para os seus filhos, você não deixa nem seus filhos terem uma necessidade, já está ali servindo o café da tarde, a roupa que já está lavada, e está tudo ali, você está servindo todo mundo o tempo todo. E nós levamos isso para a nossa carreira. E isso é um aspecto bem interessante que, para a mulher, mesmo quando ela está numa posição de liderança na carreira, então, se você tiver uma sala de reunião com 7 homens e 3 mulheres, e alguém tiver que sair para avisar a copeira do café ou alguma coisa, vai ser uma mulher. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de servir, nós temos essa necessidade de ser útil. E não tem nenhum problema você querer servir, você querer ser útil. O problema está que quando eu sirvo tanto, eu sou tão útil aos outros que eu esqueço o que eu preciso para mim. Então, eu passo meu dia tão ocupada, com o que os filhos precisam, com o que o marido precisa, com o que o chefe precisa, com o que as pessoas do meu entorno precisam, que quando eu olho, eu falo, que horas que eu vou fazer alguma coisa por mim? Porque eu gastei todo o meu tempo sendo útil para todo mundo e não estou sendo útil para a pessoa mais importante do universo, que é nós mesmos. Nós somos a nossa eterna companhia. Eu acredito realmente num casamento para a vida toda. Essa é uma crença que eu tenho. Mas a única pessoa que eu sei que eu vou estar junto do primeiro dia da minha vida até o último dia da minha vida é comigo mesma. Então, eu tenho que me preocupar com a minha autorrealização. Eu tenho que me preocupar com a minha satisfação. Senão, eu vou estar eternamente num buraco que eu um vazio que nunca vai ser preenchido. Eu vou estar servindo a todos, fazendo tudo por todos, mas eu não vou estar tendo essa contrapartida de ninguém. E aí, o primeiro aspecto que nós temos que falar para começar a nossa mudança de atitude em nós mesmas é a autoestima. Você não é aquilo que dizem que você é. Então, geralmente, nós nos construímos a nossa imagem a partir do que falam de nós. Ah, a Fernanda é inteligente, então eu acredito que eu sou inteligente porque eu ouço muito. Nossa, casou, barangou, tá feia. Então, eu começo a acreditar que eu tô feia porque casei, engravidei, baranguei. E assim, ai, a Fernanda é boazinha, ai, fulano é assim. E aí a gente vai construindo uma imagem, não a imagem daquilo que realmente nós somos, mas aquilo que estão dizendo que eu sou. E isso, para o posicionamento feminino, para o posicionamento de carreira, é perigosíssimo. Porque se uma pessoa diz assim, nossa, você não é boa nisso, ou você não foi competente para concluir esse projeto, enfim, nós passamos a acreditar que somos realmente incompetentes, que não somos capazes de fazer determinado projeto, de alcançar determinado resultado. Então, o princípio da autoestima é você não acreditar no que dizem que você é, né? Um excesso de elogios sobre você pode te levar à soberba, e a falta do elogio também pode te levar a uma insegurança demasiada. Então, vamos seguir esses passos aqui, porque o básico da sua autoestima tem que partir de você. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que saber o que você gosta, saber o que você não gosta, saber o que você pode renunciar, o que você não pode renunciar, que gatilhos, que emoções as situações te trazem. Então, você não pode considerar, isso aí é besteira, por que que você está ligando para isso? Dor, a gente não questiona e não negocia. Se te faz mal, se te traz uma dor, tem que ser respeitado, né? Às vezes a gente ouve assim, né? A gente tá com um problema, vai desabafar com uma amiga, fala assim, nossa, tá difícil lá na empresa, eu não consegui uma promoção, um exemplo. Aí a amiga vem, ai, mas agradece que você tem um emprego, olha quantas pessoas estão desempregadas, que besteira isso. Então as pessoas querem minimizar a dor. E a gente não tem uma regra, uma régua para falar assim, nossa, essa dor dói mais do que essa dor.
A gente não tem essa régua. Por quê? Porque cada um sabe dos seus limites, cada um sabe das suas emoções. Então, você tem que conhecer e se respeitar. O segundo passo é o autodesenvolvimento. O que que você precisa para se desenvolver? Então, a partir do momento que você se conhece, então, por exemplo, eu começo a perceber que um comportamento dos meus filhos, por exemplo, me tira muito do sério. Eu estou perdendo meu equilíbrio emocional por causa de um comportamento deles. O que que eu preciso me desenvolver para que isso não me afete totalmente, para que isso não me afete demais, para que isso não me tire do meu equilíbrio? E aí você vai buscar esse autodesenvolvimento. Esse autodesenvolvimento pode ser emocional, pode ser um autodesenvolvimento de carreira mesmo. Esse autodesenvolvimento pode ser uma aprendizagem, pode ser algo novo que você precisa aprender. Então, o autodesenvolvimento, ele vai nascer a partir do autoconhecimento, a partir do momento que eu identifico uma necessidade, então eu começo a saber o que eu preciso. A autoaceitação, eu preciso me aceitar. Eu preciso aceitar as minhas limitações. Eu preciso, da mesma forma que eu tenho que aceitar as minhas qualidades, eu também tenho que aceitar as minhas limitações. Tem coisas que eu não consigo fazer. Está tudo bem. Tem coisas que eu não consigo lidar. Não tem problema. Você tem que aceitar. Então, eu tenho que aceitar que eu sou uma pessoa que gosto de ajudar todo mundo. Eu tenho que aceitar isso. Não significa que eu não vá tentar mudar esse comportamento, mas eu tenho que aceitar. Você tem que aceitar a limitação que você tem. Então, de repente, eu tô aqui gravando um vídeo, gravando uma aula, e para mim isso é natural. Para você pode não ser natural. Falar, nossa, eu nunca faria isso. Você precisa fazer para sua carreira? Você precisa fazer para alcançar o resultado que você quer alcançar? Não precisa. Aceita e tudo bem. Nós não precisamos ser 100% em tudo. Isso eu vou falar lá mais para frente, mas essa é a base do equilíbrio, é saber que eu não preciso ser excelente em tudo que eu vou fazer. A autorresponsabilidade é exatamente o oposto do vitimismo. Eu tenho que sair dessa posição de vítima, sair dessa posição de que, ó, coitada de mim, ninguém, as pessoas não mudam, todo mundo me usa, todo mundo me humilha. Saia dessa posição de vítima. Se as pessoas te humilham, é porque você dá alguma ferramenta. E aí eu não estou dizendo culpa, mas assim, qual a minha responsabilidade sobre isso? O que que eu tenho que mudar no meu comportamento para não permitir que as pessoas falem assim comigo? Então, é autorresponsabilidade. Ah, me sinto muito culpada porque eu abandonei minha carreira. Ok, você abandonou sua carreira, você está aqui nesse momento agora, abandonou sua carreira. Ok, o que que você vai buscar para se desenvolver, para que você retome, se de fato isso é importante para você? Então, assumir a autorresponsabilidade é tomar a rédea da sua vida, tirar a responsabilidade do seu sucesso, do seu resultado, daquilo que você quer, da mão de uma outra pessoa e trazer para sua mão. Isso é autorresponsabilidade. E autoconsciência, ser consciente de quem você é, ser consciente das suas ações, ser consciente dos resultados que você pode alcançar e dos que você não pode alcançar. Dessa forma, você vai construir uma autoestima forte, ou uma autoestima elevada. E a autoestima é a base para você construir a sua carreira, para você se redescobrir como esposa, para você se redescobrir como mãe. Não há um caminho que não passe pela autoestima. Porque tudo que você tentar fazer, tudo que você tentar fazer, se não estiver alinhado com a sua autoestima, ela estando elevada, vai ser uma farsa. E tudo que é uma farsa, a gente não consegue segurar por muito tempo. Eu posso fingir que eu estou me sentindo bem com o meu corpo, eu posso fingir e colocar uma roupa incrível, e passar um batom incrível, e me tornar incrível. Eu posso fingir, né? Então, se olha ali e fala, nossa, tá toda bonita, maquiada e não sei o que e tal. A primeira falta de elogio, a primeira crítica que eu receber é como se fosse um castelo de areia. Tudo vai ruir e não vai adiantar eu estar com aquela imagem bonita e tal, se eu não estiver sentindo aquilo por dentro de verdade. E o inverso também é verdadeiro. Quando você está com a autoestima elevada, você pode até estar num dia não tão bom, tá? Um dia que o cabelo não tá bom, um dia que você não está se achando tão inteligente, tão, enfim. E alguém vai te falar alguma coisa e você fala, pode até fazer algum sentido, mas isso não resume quem eu sou.
né? Então, tudo que você for fazer, o seu desenvolvimento passa pelo desenvolvimento da sua autoestima. É por isso que eu começo todo o processo de mentoria falando sobre autoestima. Não tem como a gente avançar sem falar de autoestima. E aí, aqui é o ciclo da ação. O ciclo da ação mais ou menos resume como nós nos comportamos. Então, aqui embaixo, onde você não consegue ver, que eu acho que você está vendo o meu rosto, são os resultados. O resultado é o quê? É a sua bagagem. Quais foram as suas conquistas? O que você conquistou até agora? Eu não sei em qual contexto você está, se você está no contexto aí, me assistindo aqui porque você precisa de uma virada no seu casamento, ou me assistindo aqui porque você precisa de uma virada na sua carreira, ou me assistindo aqui porque você precisa de uma virada geral em tudo. Mas quais são os seus resultados? Qual é a sua bagagem? O que você já viveu até aqui? Quais foram as suas conquistas? Isso é muito importante você ter clareza sobre isso. Anota. O que eu já vivi até aqui? Então, se você está falando aí de casamento, tá? Quais foram as suas conquistas? Você se casou? Um momento muito feliz? Alguma coisa, conquista que vocês tiveram juntos como casal? Se você está empreendendo, que resultado? O seu primeiro faturamento? Uma primeira indicação de um outro cliente? Quando você não consegue melhorar as vendas? Anote essas conquistas. Anote, você precisa ter sempre à mão essas conquistas. E a partir dos seus resultados, você vai construir o seu repertório. O seu repertório, o que que é? A história que construiu os seus resultados. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de família agora, né? Eu sou mãe, então essa é uma conquista. Para mim, essa é uma conquista. Eu sou mãe de 2 filhos. Mas qual foi o repertório que construiu essa história para que ser mãe de 2 filhos seja tão importante, relevante e uma conquista para mim? Porque eu sou filha de pais separados, eu não fui criada pelo meu pai. Então, a minha história de infância já me remeteu que, assim, um dia eu vou ter uma família muito diferente da que eu tive. Não que eu tive uma infância ruim, não é isso, minha infância foi muito boa, mas eu sabia que eu não estava tendo uma infância como todas as minhas amigas tinham. Porque lá na década de 90 não era tão comum, década de 80 não era tão comum não ser criada pelo pai. Então, essa história construiu o meu resultado. Então, o fato de eu não ter tido pai, o fato de eu ser a caçula de uma família grande, me construiu um repertório que eu falei assim, agora, para minha família, eu vou conquistar coisas diferentes. Eu vou fazer um pouco diferente, porque eu quero ter um resultado diferente. E assim foi. Então, a minha história construiu o meu resultado. Qual é a sua história? O que que é a sua história? O que que você está trazendo lá de trás que está construindo o resultado que você está tendo hoje? Então, muitas vezes, as respostas das ações e dos comportamentos que nós temos hoje, nós vamos buscar lá no nosso repertório. Nós não fazemos as coisas simplesmente porque fazemos. Eu sou muito emotiva. Por que você é muito emotiva? Busca lá o repertório que construiu esse resultado. Eu sou muito briguenta. Busca lá qual que é o repertório que construiu esse resultado. Eu sou uma pessoa muito amável, me preocupo com os outros, eu sou muito empática. Busca lá no seu repertório o que que construiu esse resultado. E aí vem para as crenças. As crenças são os valores que nos constroem. Então, e são valores que são enraizados em nós. E as crenças, elas são tão enraizadas que às vezes a gente acha que é uma verdade absoluta e que não haverá mudança nessa crença. Então, a minha crença que eu tinha de criança, que foi uma coisa que eu tive que ressignificar muito para construir o resultado que eu queria, que era ter uma família. Então, a crença que eu tinha, que eu cresci acreditando, porque isso era muito forte na minha família, então eu cresci acreditando que não preciso de homem para nada. Nenhuma mulher precisa de homem para nada. Então, essa era uma crença muito forte em mim. Então, eu tive que ressignificar essa crença. Uma outra crença que muitas pessoas têm, talvez você tá aqui e tenha: dinheiro é sujo. Se a pessoa tá ganhando muito dinheiro, tá fazendo alguma coisa, né? A gente já tem aquele preconceito, principalmente se é uma pessoa que vem do mesmo convívio que a gente, puxa, tá ganhando dinheiro,
está fazendo alguma coisa errada, porque a gente associa que muito dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, então se a pessoa tem muito dinheiro, alguma coisa de errado ela está fazendo. Isso é crença. E aí, essas esse conjunto dos seus resultados, do seu repertório, das suas crenças, vai levar para as atitudes que você tem hoje. Quais atitudes que você tem hoje? Como você age? Ah, eu sou pontual, eu sou equilibrada, eu sou dedicada no meu trabalho, eu sou perfeccionista. Todas essas atitudes, elas são resultados desse conjunto, do meu resultado, do meu repertório, da minha crença. Fernanda, mas eu não gosto das atitudes que eu tenho hoje. A forma como eu estou agindo hoje não me deixa feliz. Eu gostaria de mudar a forma como eu estou agindo hoje. Ok? Estamos aqui para isso. O objetivo desse webinar é justamente esse. Você não está gostando do resultado que você está tendo, você não está gostando da forma como você está agindo, ou da forma como o mundo está reagindo a você, então você quer mudar. A partir do momento que você tem essa consciência, e foi o que eu falei lá em cima na autoestima, um dos itens é a autoconsciência, a partir do momento que você tem essa consciência, você consegue começar a mudar suas atitudes. Então, você tem que voltar a ressignificar suas crenças, ir lá no seu repertório, reinterpretar o seu repertório, ouvir a sua história. Você já ouviu a sua história? Você já contou a sua história? Conte a sua história para você. Se você tiver filhos, conte a sua história para os seus filhos. Se você não tem para quem contar a sua história, escreva, pega um caderno e escreva a sua história. Porque no momento que você escrever, você vai ter, primeiro, clareza de quem você é. E segundo, você vai falar assim, nossa, isso aqui aconteceu por isso. E aí você pode ressignificar a sua história. E aí você vai começar a construir resultados novos. Então, é muito importante, todo momento, a gente estar revendo esse ciclo de ação aqui. E para não parar, inteligência emocional, né? Nessa nova era que nós estamos vivendo, né, pós-pandemia, na pandemia nós avançamos em termos profissionais de carreira e de tecnologia, sei lá, 10 anos em dois, né? Então, muitas coisas que não eram possíveis fazer, coisas que as pessoas nem pensavam, trabalho home office, híbrido, fazer as coisas à distância, as compras pelo e-commerce, entrega em casa, os deliveries, tudo cresceram e se modernizaram de uma forma única por conta de uma necessidade. Mas nunca foi tão importante ter inteligência emocional. Antes nós nos preocupávamos muito com o índice de QI, se a pessoa é inteligente ou não, e hoje nós vemos, principalmente dentro das empresas, eu sou consultora de recursos humanos, presto serviço para algumas empresas, para empresas de mais de 500 funcionários, e o que que nós vemos? Que as pessoas, elas são contratadas pelas suas competências, então você olha ali o currículo, a pessoa já foi gerente em algum lugar, a pessoa tem essa formação, tem essa, mas no momento do desligamento ou da promoção, ela é desligada ou promovida de acordo com o seu comportamento, do quanto ela consegue lidar com as diferentes situações do dia a dia dentro da organização. E isso é inteligência emocional. Então, aqui eu vou dar uma breve sobre os pilares da inteligência emocional, né? De como a gente utiliza isso, de como é importante, de como é relevante, inclusive dentro da nossa vida pessoal mesmo. E dentro da mentoria tem um módulo inteiro falando de inteligência emocional, onde eu passo os 4 pilares, e dentro de cada pilar saem mais 12 aspectos da inteligência emocional, e ali a gente detalha um a um. Mas hoje, se a gente olhar aqui, ó, o primeiro quadrante, a linha de cima aqui são as competências pessoais. Então, o que eu vejo e o que eu faço. Então, o autoconhecimento, ele é a base da inteligência emocional. Então, eu não consigo me relacionar com o outro de forma assertiva, ter bons resultados, ter o equilíbrio se eu não tiver o autoconhecimento. Agora você vê por que que nós começamos esse webinar já falando de cara de autoconhecimento e autoestima? Porque não tem como. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quais são os meus limites. Eu preciso saber quais são os meus valores. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber qual que é a história da Fernanda. Eu preciso saber o que que move a Fernanda. Qual é a minha motivação? Por que que eu faço as coisas? Por quem que eu faço as coisas? Por que que eu levanto todos os dias da cama e tenho um novo fôlego de vida? Isso aqui está tudo no autoconhecimento. Então, você tem que buscar essas respostas aí dentro de você. E aí, a gente consegue fazer a autogestão. E o que que é a autogestão? A autogestão é como eu me relaciono.
Eu tenho meu autoconhecimento, tá. E como eu entrego isso para o outro? Como eu controlo tudo isso para o outro? É autogestão. Então, se alguém, vou dar um exemplo aqui, estou dirigindo, e eu levo uma fechada na Dutra, né, que é perto aqui onde eu moro, pego a Dutra todos os dias, eu levo uma fechada. Eu vou xingar essa pessoa, eu vou correr atrás dela e vou tentar dar uma fechada para ela ver só o que que acontece? Ou eu vou respirar fundo e falar, "Ah, deixa ele ir, porque deve estar mais estressado." Isso é autogestão, é como eu reajo a um estímulo de emoção. Então, você tem que ter esse conhecimento, primeiro, o que que é gatilho para você, o que que não é gatilho, e os seus limites, para você saber como você vai gerenciar as suas emoções diante das situações. Então, eu vou falar aqui um exemplo clássico de briga de casal. Você tem que saber quais são os seus limites. Então, por exemplo, seu marido deixa a toalha molhada em cima da mesa. Você se conhecendo, é melhor você ir lá e tirar a toalha e não falar nada? Ou é melhor você falar assim, amor, todo dia você está deixando a toalha em cima da cama, não deixa. Mas você tem que conhecer quais são os seus gatilhos, porque se de repente uma resposta que ele te der vai desencadear em você um descontrole, é melhor você guardar isso para um outro momento. Ou se gerenciar para que você não perca o controle das situações. Então, isso é muito importante. A autogestão é como eu vou reagir. Como eu vou reagir no trabalho, com uma crítica do trabalho? Eu vou estourar? Eu vou chorar? Eu vou conseguir me controlar e entender aquilo como um feedback, como uma crítica e melhorar o meu resultado? Então, isso é autogestão. E aí, na linha de baixo, vem as competências sociais. Então, empatia. Empatia, ao contrário do que você já deve ter ouvido muito por aí, não é você se colocar no lugar do outro. Não é tratar o outro como você gostaria de ter tratado, ser tratado. Não é isso. Empatia é você se colocar no lugar do outro e tratá-lo da forma como ele gostaria de ser tratado. Então, você tem que estar no lugar do outro e não fazer como você gostaria que fizesse para você. Você fazer da forma como ele gostaria. Então, é muito mais no sentido de entender a necessidade do outro. Então, vou dar um exemplo de casamento de novo. É, a minha linguagem do amor é serviço. A linguagem do amor do meu marido não é serviço. A dele é tempo de qualidade, é tempo junto, é toque. Então, não adianta eu ficar fazendo para o meu marido coisas que eu gostaria que ele fizesse para mim. Ah, eu vou levar café na cama para ele e achar que isso está surtindo algum resultado. Não, porque ele não quer café na cama. Eu tenho que olhar para ele, identificar as necessidades dele e fazer o que ele gostaria que fizesse. Então, o que que ele gostaria? Ele gostaria que eu não acordasse tão cedo para fazer café, que eu ficasse mais tempo ali junto, a gente assistindo alguma coisa, depois a gente acorda e come uma coisa bem rápida. E aí eu vou estar atingindo o resultado dele. Então, empatia é você fazer para o outro o que ele gostaria. E ter essa percepção do outro só é possível quando nós temos uma percepção nossa. Então, se você está num cargo de liderança da empresa, aí você fala assim, nossa, eu gostaria que a pessoa, eu vou falar de mim, né? Eu sou uma pessoa muito reta, direta ao ponto. Então, se eu vou receber um feedback de um superior meu, eu gostaria que fosse bem direto. Só que o fato de eu gostar que fosse bem direto não significa que um liderado meu vá gostar que seja bem direto. Talvez ele precise ser elogiado primeiro, tenha que preparar todo o terreno, então eu tenho que estar muito atenta à percepção do outro para que eu atinja a expectativa do outro, se esse é o objetivo da empatia. E aí entra na questão de gestão de relacionamentos. E é dessa forma que eu vou gerir os meus relacionamentos. Porque aí eu vou conseguir me relacionar com o outro de uma forma muito mais assertiva. Aí aqui você consegue perceber como a inteligência emocional é importante em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. A inteligência emocional é importante dentro do seu casamento, é importante na sua carreira, é importante se você está empreendendo, se você tem que lidar com clientes ali, se você lida com o público, se você sai na rua, dirige, leva uma fechada, a inteligência emocional é importante, porque vai determinar o quanto o externo te abala. E você precisa ser abalada por tudo? Você precisa realmente xingar uma pessoa que te fechou no trânsito? Qual o ganho que você vai ter xingando uma pessoa que te fechou no trânsito? Então, a inteligência emocional traz para nós
essa consciência, e isso é muito importante para todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu falo muito de inteligência emocional, por isso que vai ter um módulo inteiro de inteligência emocional, para que vocês entendam, façam exercício, vejam situações para que realmente, quando uma situação nova aparecer, você consiga fazer aqueles 3 segundos de respiração e para que você ative o racional do seu cérebro e fale assim, não, eu não vou corresponder dessa maneira. E aí, aqui tem uma matriz de gestão de mudanças. Tá bom, Fernanda, você está falando aí que eu posso equilibrar a carreira com a família, com a minha realização pessoal. Ok, como eu vou fazer isso? Então, aqui nessa matriz de gestão de mudanças, se você quer incluir algo novo na sua vida, alguma coisa você vai ter que mexer aí, né? Você não vai conseguir continuar da forma como você está hoje. Então, você vai olhar ali no primeiro quadrante, as atividades que têm valor e que você gosta de fazer. Então, por exemplo, então vou dar um cenário aqui. Uma mulher que hoje ela está dedicada ao trabalho do lar, ela só está ali, ela cuida da casa, dos filhos e não está trabalhando fora ou gerando nenhuma fonte de renda, seja empreendendo, revendendo, alguma coisa. Então, ela está nessa condição, ok. Mas ela quer começar a gerar uma renda. Aí nós vamos pensar nas possibilidades, tá? Então, mas ela quer começar a gerar uma renda e hoje ela está nessa situação. Ela cuida da casa, cuida dos filhos e não está gerando uma renda que seja dela, né? Ela compartilha da renda do marido, que não tem problema nenhum, mas ela quer mudar. Essa mulher é a Joana e ela quer mudar. Então, vamos dar um nome para a Joana. Então, das atividades que a Joana tem hoje, quais as atividades que ela gosta e que geram valor? Então, partindo do pressuposto que ela cuida dos filhos, ela cuida da casa e cuida do marido, vamos dizer que cuidar da alimentação dos filhos agrega valor e ela gosta de fazer. Então, ela gosta de cozinhar, ela gosta de fazer mercado, ela gosta de fazer feira, então ela gosta de cuidar da alimentação dos filhos. Ok, então isso ela vai manter na vida dela, porque é uma atividade que gera muito valor, é importante para ela e ela gosta de fazer, e tá tudo bem. Aí vai vir as atividades que ela faz, mas ela não gosta de fazer. Então, por exemplo, tem que lavar a louça. Então, depois que alimentou as crianças, tudo tem que limpar a cozinha. Então, essa atividade, ela não gosta de fazer, mas ela tem que continuar fazendo. Então, é isso que eu falei um pouquinho antes lá da aceitação. Tem algumas situações que a gente tem que aceitar. Infelizmente, a vida não é a Disneylândia para eu só fazer, só faço o que eu quero, não faço o que eu não quero. Então, tem que lavar a louça. Então, o resultado de uma atividade que gera valor e que ela gosta de fazer vai gerar uma atividade que ela não gosta de fazer, que é lavar a louça. Mas ela tem que continuar fazendo. Então, eu tenho que transformar, eu tenho que ressignificar essa atividade. Então, eu não gosto de lavar louça, mas você lembra que a Joana, ela quer empreender, ou ela quer arrumar um emprego, porque ela quer uma fonte de renda. Então, o que que ela vai fazer enquanto ela lava a louça? Ela vai colocar o celular lá na frente da pia e ela vai assistir uma aula, pensando lá no autodesenvolvimento também, né? Vai assistir uma aula, um vídeo, vai acompanhar aqui a mentoria, vai acompanhar esse webinar, lavando louça e assistindo, porque ela está transformando aquele momento de uma coisa que ela não gosta de fazer, mas ela já está transformando e ressignificando em algo que vai trazer o resultado que ela quer. E aqui embaixo tem as atividades que você gosta, mas não faz. Então, tem que fortalecer essas atividades. Então, a Joana, ela gosta de costurar. A Joana gosta de costurar, mas ela não faz. Ela pode começar a fazer. Então, de repente, ó, então a Joana, ela quer uma fonte de renda, ela gosta de cuidar dos filhos, ela gosta de cuidar da alimentação dos filhos, mas aí ela tem que lavar a louça. Então, nesse lavar a louça, ela já vai agregar um valor, porque ela tem que fazer aquilo ali. Não tem para onde fugir, ela tem que lavar a louça. E aí, como que ela vai fortalecer? Uma atividade que ela gosta e não faz. A Joana gosta de costurar, mas ela não faz. Então, ela vai reorganizar a rotina dela para que ela comece a costurar. E aí, no último quadrante, tem as atividades que ela não gosta e não quer fazer. Então, por exemplo, no contexto da Joana, vamos ver uma atividade de casa que a gente não gosta e que dê para eliminar, só para a gente ter como exemplo. A Joana não gosta de levar os filhos na escola. Não gosta de levar os filhos na escola. É uma atividade que ela tem que fazer? Não, ela pode eliminar. Eu posso contratar uma perua, e aí esse tempo que eu ganho entre ter que levar as crianças na escola e buscar,
a perua vai buscar e vai trazer, e nesse tempo eu ganho tempo de fazer a costura. Então, percebe que tudo que você vai pôr novo na sua rotina, você tem que olhar para a sua vida como um todo e falar assim, o que que eu vou manter, o que que eu vou transformar, o que que eu vou fortalecer e o que que eu vou eliminar. Eu vou dar um exemplo meu agora, para ficar claro. Eu preciso cuidar mais da minha saúde. Eu preciso, né? Eu quero emagrecer para ficar mais bonita, mais tudo, mais magra, mas tem uma questão de saúde também. Então, eu preciso. Então, é uma mudança que eu tenho que incluir na minha vida. Então, das atividades que eu tenho, que eu gosto de fazer, eu vou manter, né? Então, eu gosto de trabalhar, eu gravo meus vídeos em casa, eu cuido dos meus filhos, é uma atividade que eu gosto de fazer, então, tudo isso eu vou manter. Tá tudo bem, ok. Atividade que eu faço, mas eu não gosto. É, eu tenho que. Tem essa parte da casa aí que eu não gosto, que eu tenho que lavar, tenho que limpar a casa, e eu não gosto de fazer. Como que eu transformei isso? Eu dei o exemplo da Joana, então eu limpo a casa, eu lavo louça, ouvindo podcast ou ouvindo algum curso que eu esteja fazendo, porque aí naquele tempo eu não tenho ele como totalmente perdido. Eu estou limpando, estou fazendo e estou agregando algum conhecimento. Atividades que eu gosto, mas eu não faço. É, eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler e eu gosto de andar de bicicleta e eu não faço. Então, eu vou ter que. Como que eu posso voltar a andar de bicicleta? Eu já tenho que começar a pensar nisso, pensando na minha saúde, pensando que eu quero emagrecer, e eu gosto muito de andar de bicicleta. E eu gosto muito de dançar. Então, colocar aqui dançar e andar de bicicleta. Mas eu não faço. Então, eu preciso vir ali eliminar alguma coisa da minha agenda para que eu possa andar de bicicleta ou dançar, ou fazer uma atividade física. E aí eu vou eliminar alguma coisa. O exemplo da peru é real. Eu não gosto de levar meus filhos na escola por uma particularidade muito específica, enfim, mas eu levo, né? Mas é assim, não vou dizer que eu, não, que eu goste. Mas eu posso eliminar. Eu posso eliminar, por exemplo, a faxina geral da casa. É uma atividade que eu não gosto e eu não quero fazer. Me gasta muito tempo. Eu gosto muito de fazer o serviço da casa do dia a dia. Agora, a faxina, não gosto. Então, eu posso colocar uma outra pessoa para fazer, eu elimino, abro um tempo na minha agenda para que eu possa dançar ou andar de bicicleta. Então, a gente tem que fazer isso todo o tempo. Porque senão você está sempre assumindo alguma coisa. Aí alguém vem e te pede um favor, aí você vai assumindo, e quando você vê as atividades que você gosta, você não está fazendo mais. Por quê? Você está perdendo a sua identidade. Porque você está fazendo tudo para todo mundo e você está esquecendo de se considerar nos seus planos. Então, aquelas atividades, principalmente esse quadrante aqui do Fortaleça, atividades que você gosta, mas não faz, olhe para essas atividades e fala assim, o que que isso está fazendo falta para mim, como indivíduo? Não é como mãe, não é como profissional, não é como nada, como indivíduo. O que que essa atividade aqui está me fazendo falta? E aí se organize para que você possa começar a fazer. Essa é, assim, eu diria, uma dica de ouro para você conseguir gerenciar suas mudanças. E aqui eu quero falar brevemente sobre posicionamento e imagem. Olha para essas duas moças aqui. Elas têm características físicas muito semelhantes. E quais dessas aqui você acha que tem mais possibilidade de ser promovida? Qual dessas duas? Qual dessas duas, diante de um cliente, supondo que ela revenda lingerie, que ela venda seguro de vida, que ela venda, sei lá, tem uma lojinha, qual dessas duas aqui você acha que vai conseguir fazer mais vendas? Olhando como esposa, qual dessas duas aqui você acha que vai conseguir mais admiração e respeito do marido? Então, esse é um tópico que eu abordo muito. A gente tem um módulo inteiro falando de posicionamento e imagem, que é mais do que falar de beleza, não é? Eu não sou consultora de imagem, não vou falar de padrão de cor, de se vestir, não sei nada disso. Mas é assim, o seu posicionamento. O que que o seu posicionamento está falando sobre você? E isso é muito importante na sua carreira, se você vai empreender como mãe, é importante para tudo. Então, você tem que olhar, a gente tem que. Não adianta a gente falar assim, mas coisa de imagem é futilidade. Não. O belo vende. E a gente, quando pensa em carreira, a gente está vendendo as nossas horas. Quando eu quero uma promoção, eu estou vendendo o meu potencial, esperando que a empresa pague mais pelas minhas horas de trabalho. Então, é venda.
E dentro dos relacionamentos, também é venda. Eu estou com meu marido porque eu tenho interesses nele. O meu marido está comigo porque ele tem interesses em mim. E eu tenho que, a todo momento, despertar esses interesses. Então, você olha para essas duas mulheres, quais delas você se identifica hoje? E aí, o que vai ter bastante é, assim, dicas de como, dentro do que você tem, que você pode melhorar a sua imagem. E uma das primeiras coisas que melhoram a imagem é essa postura aqui, ó, o ombro reto. Tá vendo como o meu ombro tá bem assim? Se eu tivesse dando essa aula assim, ó, com a cabeça meio assim, você estaria me ouvindo até agora? Será? Será que se eu tivesse com a roupa que eu acordei hoje, com o meu pijama, com o cabelo tudo desgrenhado, será que você estaria me ouvindo? Ou dando credibilidade? Ou acreditando que eu trabalho há mais de 15 anos em liderança de pessoas? Talvez você não acreditasse. Por quê? Porque a minha imagem não estaria comunicando isso para você. E uma esposa, se ela quer ser admirada, respeitada, ela tem que passar uma imagem de admiração e respeito. Porque se a mulher já fica ali, com aquela cara de coitada, assim, ó, esperando o marido, o nosso processo de decisão, ele é inconsciente. Nós tomamos todas as nossas decisões de forma inconsciente, a maioria delas. Então, a partir do momento que eu vejo uma imagem, eu tenho 3 segundos para formar uma opinião sobre aquela imagem que eu estou vendo, e o meu instinto vai reagir a essa imagem. Então, nós temos que nos posicionar de forma assertiva. A gente vai falar dentro do módulo de posicionamento de imagem um pouquinho dos arquétipos, como ativar esses arquétipos, quais elementos eu posso trazer, mas tudo isso sempre respeitando o seu bem-estar. Como que você se sente bem? Eu não quero ninguém fantasiado aqui. Mesmo porque eu não sou essa pessoa, se vocês olharem, ó, eu tô sem brinco, eu não sou essa pessoa que usa brinco, joia e tudo mais. Não sou, eu uso poucos acessórios porque eu estou começando a cuidar e fazer tudo de uma forma muito mais intencional. Então, tudo é intencional e é tudo isso que eu vou passar. Você vai para uma reunião de negócios. O que não usar numa reunião de negócios? O que não usar naqueles momentos difíceis na empresa, que você, surge uma vaga ali e você está ali concorrendo, mesmo que indiretamente? O que não usar? Como mostrar uma imagem de poder na medida certa, sem perder a feminilidade, porque não é para você vencer na carreira profissional, você não precisa se masculinizar, mas você precisa se posicionar da forma correta. Porque você também, ai, se você vai de florzinha trabalhar, blusa de florzinha, aquele sapatinho romântico, as pessoas não vão te ver como líder. As pessoas não vão te ver como referência. E a mulher, ela tem muito. Eu vou falar dentro do curso dos arquétipos, mas é o arquétipo do cuidador, sabe aquele arquétipo de mãe? Ah, eu chego no serviço, eu quero cuidar de todo mundo, sou eu que levo o pão de queijo para o setor todo, eu tô sempre ali cuidando, então você está sempre nessa posição de mãezona, que é querida por todos e tudo bem. E se é essa a imagem que você quer passar, tudo bem. Mas se você quer uma imagem de poder, que você vai ser promovida, que você vai chegar a um cargo de liderança, você vai ter que mexer em alguns elementos dessa imagem. E a gente aborda um módulo inteiro justamente para que você entenda a força que tem uma imagem diante de um resultado. Então, para exemplificar, pode olhar para essas mulheres aqui, são semelhantes fisicamente, até de corpo e tudo, e olha a diferença entre elas duas. Então, a imagem realmente faz diferença e a imagem gera diferença nos seus resultados. E aí, vamos entrar aqui na carreira, né? Então, eu quero que você imagine assim, poxa, Fernanda, eu sou mãe, só trabalho ali, mas eu quero alavancar a minha carreira, começa a se imaginar. É possível você ser mãe e desenvolver uma carreira de sucesso. Basta você fazer as escolhas certas, basta você saber qual que é a sua prioridade do momento. Então, se a sua prioridade nesse momento é a carreira, comece a investir na sua carreira. Porque, e aí, ó, olha o que eu falei ali da autoestima. A baixa autoestima faz com que você não consiga se ver como suficiente para atingir os resultados que você quer atingir. Então, você se olha e fala assim, não, eu não sou inteira para conseguir aquele resultado, ou aquele fulano, ele é melhor do que eu. E aí você se diminui e passa a acreditar que as outras pessoas são melhores do que você. Você passa a acreditar que aquele homem que está concorrendo naquela vaga com você, só porque ele não tem filho, porque ele não está cansado, porque ele não está sobrecarregado, ele vai ter mais chances do que você.
Porque nós, mulheres, fantasiamos essa questão de, ah, eu sou guerreira, eu tenho que dar conta, trabalhar não sei quantas horas por dia na empresa, depois chegar em casa e dar conta de tudo. Não, você vai fazer escolhas, o que que é prioridade? E principalmente aceitar. Você não vai ser 100% em tudo. Então, você não precisa ganhar o prêmio de melhor mãe, melhor profissional, melhor esposa. Não, escolha qual que é a prioridade do momento. A prioridade agora é minha carreira, então eu vou me dedicar à minha carreira. Não significa que você vai abrir mão dos seus filhos, não, mas você vai priorizar com equilíbrio. Ah, agora eu vou priorizar a maternidade. Você vai tomar outras decisões, mas é possível você conciliar com escolhas inteligentes e fazendo escolhas inteligentes. Então, por exemplo, assim que eu casei, e no mesmo ano que eu casei, eu assumi minha primeira posição de liderança, de gerência mesmo, dentro de uma grande empresa que tinha uma pressão muito grande, enfim, uma possibilidade de crescimento muito grande. Aliás, contribuiu muito para a profissional que eu sou. E quando eu casei, eu não tinha filhos. Então, naquele momento, era minha carreira. Eu estava ali, eu era dedicada a trabalhar, se precisasse sair tarde, eu saía tarde, fui buscar minha pós-graduação, fiz cursos na área, especializações naquela área que eu precisava, que era uma área muito específica. Por quê? A minha família, não que a minha família estivesse em segundo plano, mas como eu não tinha filhos, o meu marido era muito mais fácil de conciliar, e aí eu tinha um entendimento, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, quem vai cuidar da casa? Vai ter uma faxineira. Porque eu não preciso ser boa profissional, chegar em casa e limpar toda a casa para dizer que eu sou boa mãe ou boa esposa. Não precisa. Você pode terceirizar e delegar aquilo que não é tão importante. Então, naquele momento, a prioridade era a minha carreira. E mesmo quando os meus filhos nasceram, eu trabalhava nessa mesma empresa e ainda a prioridade era a minha carreira, mas começou a virar um pouquinho a chave. Mas aí eu pensei assim: se a prioridade é a minha carreira, o que que eu vou fazer para que eu me dedique à minha carreira, mas que eu não perca o principal dos meus filhos? Então, foi nesse momento que a gente contratou uma pessoa que ficou na nossa casa por muitos anos e cuidava dos nossos filhos, mas o que que ela cuidava? Ela ficava com os meus filhos, óbvio, enquanto eu estava trabalhando, mas ela deixava a casa toda no jeito. Roupa, comida, casa limpa, porque quando eu chegava do serviço, eu tinha o meu tempo todo para os meus filhos. Eu não precisava correr e fazer janta, correr e lavar roupa, correr e limpar a casa. Por quê? Porque eu já tinha deixado para que todo o tempo que eu tivesse fosse para os filhos. Então, você não tá, não é uma competição, você não está numa maratona que você tem que dar conta de tudo. Pega assim o que, que não é importante, volta lá naquele ciclo da mudança, o que que eu posso eliminar daqui? O que que eu posso delegar para alguém fazer que não precisa ser eu fazer? E aí você vai ter a medida certa de se dedicar para a sua carreira. Então, se esse é o momento que você quer voltar para o mercado de trabalho porque você está fora, ou você quer dar uma guinada na sua carreira. Ai, Fernanda, eu trabalho bem, tá, mas eu sou uma assistente, eu quero chegar na lista, eu quero chegar à liderança. Essa é a hora, é nesse momento que você está, mas você é casada, tem filhos, e quer conseguir equilibrar, é disso que nós vamos falar dentro do módulo de carreira, dentro da mentoria. Como você vai equilibrar para que você consiga se dedicar e ter o resultado que você quer dentro da sua carreira. E não tem nenhum problema nisso. Você não vai ver dentro da mentoria nenhum julgamento. Ah, mas você tem que dar, priorizar seus filhos. Não, você tem que priorizar seus filhos se essa é a sua prioridade. Ah, mas você tem que priorizar a sua carreira. Não, aqui não, você não vai ouvir a frase tem que. Dentro do acompanhamento ao vivo que a gente vai ter, eu vou explicar mais para frente, eu vou entender a necessidade de cada uma de vocês e direcionar de acordo com a necessidade de cada uma de vocês. E aí vem o módulo de empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, principalmente para as mulheres, ela é uma fonte de aumentar a renda ou uma fonte de segurança, porque muitas mulheres ficam presas em relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela não tem fonte de renda. E o empreendedorismo tem dois tipos de mulheres empreendedoras: aquelas que são de negócio mesmo, que querem empreender porque querem sair do mercado de trabalho, porque, como foi o meu caso, e tem aquelas mulheres que são empreendedoras porque é a saída possível para que ela consiga ter uma renda sem ter que deixar os filhos, ou porque essa é a prioridade dela. Então, aqui a gente vai, dentro desse módulo, fazer o plano de negócios, ver quais possibilidades, Fernanda, mas eu não empreendo, mas eu quero fazer alguma coisa em casa, mas eu tenho filhos pequenos, eu não posso sair para trabalhar.
nós vamos estudar alternativas. A gente vai conversar, eu vou ver quais são as suas habilidades. Ah, eu sei fazer unha. Ah, eu sei fazer cílio. Ah, eu já fiz um curso de não sei o quê. Ah, aonde eu moro é propício para que eu venda doces. Por exemplo, eu moro num condomínio, eu acredito que tenha 178 apartamentos. Não, 160 apartamentos aqui no condomínio que eu moro. Então, de repente, se eu quisesse começar a vender brigadeiro, eu já tinha um ecossistema favorável, porque só dentro do condomínio não é possível que eu não ia vender para ninguém. Apesar que eu não sou boa de vendas, né? Mas, então, nós vamos estudar quais são as saídas possíveis diante das suas habilidades e diante dos recursos que você tem ali disponível para que você comece a gerar essa renda. E a partir do momento que você começa a gerar essa renda, aí você pode começar a traçar outros planos. Ah, não, agora eu quero crescer. Ou se você já está aqui no mercado digital, ou se você é uma consultora, ou se você empreende alguma outra coisa, nós vamos olhar para o seu negócio, fazer plano de negócios, ver quais são os recursos, aprender um pouquinho sobre fluxo de caixa, aprender um pouquinho sobre separar o que que é o dinheiro do seu negócio, o que que é o seu dinheiro, para que você tenha equilíbrio nessas contas, porque aí você vai ter que administrar dois orçamentos, né? O seu da pessoa física e o seu da empresa que você está formando. Então, dentro desse módulo é bem legal, porque a gente vai desde o início. Ah, eu não sei o que fazer ainda, mas eu quero gerar uma renda extra. Lembra que eu falei da Joana? A Joana gosta de costurar. Será que com costura, com habilidade de costura, eu consigo gerar uma renda extra? Eu tenho uma habilidade de fazer artes para Instagram. Será que eu consigo fazer uma renda extra com essa habilidade? Será que eu consigo fazer disso um negócio? Então, tudo isso a gente vai tratar dentro desse módulo de empreendedorismo, porque aqui o objetivo é trazer renda, porque a autoestima está muito relacionada à renda. Então, tem muitas mulheres. Em 2015, eu fiz essa escolha. Eu abandonei a minha carreira e eu fiquei 2 anos em casa sendo mãe, integralmente. Mas essa foi uma escolha que eu fiz de forma racional, porque eu queria ser mãe 100% do meu dia, era uma prioridade para mim. E depois, quando eu falei assim, agora tudo bem, agora eu já fui mãe, 2 anos, agora eu quero fazer alguma coisa. Então, eu achei no empreendedorismo, eu comecei com consultoria, porque eu falei assim, com consultoria, eu não vou ter que trabalhar todos os dias. Alguns dias eu vou poder trabalhar de casa. Isso eu tô falando de 2015, tá? Não tô falando agora de pandemia, não. Eu vou poder trabalhar de casa, eu vou poder fazer uns horários flexíveis. E desde quando eu comecei lá em 2015, eu estabeleci que na sexta-feira eu não trabalhava. Então, esse é um valor importante para mim. Então, na sexta-feira eu não trabalhava. Então, desde 2015, raramente são os dias que eu trabalho na sexta-feira, porque sexta-feira é o meu domingo. Tanto que hoje aqui é um domingo que eu tô gravando esse vídeo. E eu tô aqui gravando animada, por quê? Porque o meu domingo é a sexta-feira. Mas isso é um valor que é importante para mim, eu adequei a minha agenda. Então, eu fui empreender porque eu queria uma renda razoável, obviamente, boa, porque eu queria dar uma qualidade de vida boa para os meus filhos, mas eu não queria mais ficar tão longe deles. Então, eu achei o equilíbrio no empreendedorismo. E isso é muito possível, e a gente vai tratar desses planos de negócios dentro do módulo de empreendedorismo, dentro da mentoria. E família. Então, a gente tem historicamente que o papel da mulher dentro da família é a maternidade. E aí a gente acredita, a gente cresceu acreditando, talvez você regula a idade comigo, a gente cresceu acreditando que a mulher se realiza na hora que ela é mãe. Só que hoje a gente sabe que não é uma realidade para todas as mulheres. Nem todas as mulheres se realizam como mãe, né? Tem mulheres que não querem ser mãe, mas tem mulheres que querem, e está tudo bem, né? Eu acho que essa é a frase que vocês mais vão ouvir comigo, está tudo bem. Mas se você tem ali na família uma prioridade e você quer melhorar ali dentro da sua família, melhorar como esposa, melhorar como mãe, melhorar a comunicação, ser mais admirada pelo seu marido, ser mais respeitada, alcançar uma felicidade aí que você vê no Instagram e fala: Meu Deus, aqui em casa não é possível, que eu sou casada com um ogro, esse homem não me dá valor. A gente vai trazer os elementos, técnicas para que você desenvolva essa comunicação, para que você desenvolva o seu posicionamento de esposa. Sim, esposa tem posicionamento, esposa também tem uma imagem, esposa também tem uma comunicação. Então, se você fala assim, Fernanda, eu não quero nada, eu não quero empreender, eu não quero trocar de emprego, eu não quero nada. Eu quero é, resgatar minha família, porque eu vi minha família escorrer pelos dedos enquanto eu estava trabalhando fora. A gente vai falar sobre isso no módulo de família. E dentro do módulo de família, a gente vai ter duas divisões, né?
falando para as mulheres casadas e para as não casadas. Porque para as não casadas, os conceitos de família para mulher casada e para mulher não casada são diferentes, né? Então, para a mulher casada envolve muito marido, filhos, e para a mulher não casada envolve mais os pais, os irmãos, os novos relacionamentos. O que que você precisa prestar atenção nesses novos relacionamentos? Você está começando a namorar. Essa pessoa é para casar? Será que ela está te dando sinais de que não vai ser um bom marido? Porque muitos, eu atendo casais há 7 anos, né? Muitas das reclamações que eu atendo dos casais são sinais que tinha lá no namoro. Só que no namoro, o que que a gente faz? A gente fecha os olhos, porque a gente está muito apaixonada, né? A gente está muito apaixonada, a gente fecha os olhos e deixa seguir o barco. E aí depois a gente tem um problema mais lá para frente. Então, esses assuntos também vão ser tratados ali no módulo de solteiros, para falar de como entrar num relacionamento, se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo. E aí vai estar falando, e aí você vai ter acesso aos outros módulos todos, empreendedorismo, carreira e tudo mais bonitinho. E aí, por que que é importante manter o equilíbrio? Então, se hoje você está se sentindo sobrecarregada, se hoje, quando você abre o olho, quando você acorda, e a primeira coisa que você pensa é: eu estou cansada. É porque você precisa começar a equilibrar algumas coisas aí dentro da sua vida. Você se sente incapaz, você sente que sempre está devendo, que você não limpou a casa direito, que você não fez aquele relatório para a empresa direito, que você estava trabalhando pensando em casa, que você estava em casa pensando no trabalho, que você estava com os filhos pensando, estava com o marido, está com o marido pensando que podia estar fazendo aquele relatório da empresa e a sua cabeça não para. Então, é muito importante ter o equilíbrio, porque senão você não vive nenhuma das suas faces de forma plena. Porque se você está trabalhando, estou no serviço, estou preocupada com as crianças, estou em casa. Aí eu estou em casa com os meus filhos brincando, estou preocupada que eu podia estar fazendo aquele relatório. Se eu estou com os meus filhos, eu fico pensando: nossa, eu podia estar dando uma atenção para o meu marido. Se você está dando atenção para o marido, você está se sentindo culpada porque não está dando atenção para os filhos. E é uma fonte inesgotável de culpa. Então, a gente precisa equilibrar, né? E aí entra todos os passos que a gente falou aqui até agora: o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autorresponsabilidade, lidar com a sua autoestima, para que você possa olhar para alguma coisa e falar assim: isso eu não vou fazer. Eu vou descansar. Hoje eu vou descansar. Eu não vou fazer nada hoje. E, inclusive, não vou me sentir culpada por estar descansando, né? Porque a gente se sente, a mulher em especial, se sente muito culpada quando descansa, porque a gente podia estar fazendo alguma coisa, né? A gente podia estar fazendo alguma coisa, eu estou só descansando, mas a gente também tem que recarregar essa bateria. Então, por isso que é importante manter o equilíbrio, e é por isso que é importante que você tenha assistido aqui até agora, que você tenha tomado nota, para que você comece a equilibrar algumas coisas aí na sua vida também. E aí, eu quero falar para você agora o que que é a mentoria diamante. Como eu falei, né, o nome diamante justamente se dá por essas faces, porque nós não somos uma só, né? Não tem só a Fernanda profissional, a Fernanda empreendedora, a Fernanda esposa, a Fernanda mãe e a Fernanda, né? Nós somos múltiplos, né? Então, a mentoria diamante ela é composta desses 5 módulos, e cada módulo tem a sua trilha. Então, para as mulheres casadas, vai ter lá a trilha de técnica do diálogo, posicionamento da esposa, um módulo sobre sexualidade e um módulo sobre filhos e enteados. Então, eu peguei aqui as coisas que mais trazem dores para a mulher casada. Ela não, se a mulher é casada e tem filhos, ela se divide nessa culpa aí. Ai, como é que eu cuido do filho? Essa educação que eu estou dando para o meu filho está sendo suficiente? Eu estou colocando os limites e tudo mais. Então, tem essa coisa de culpa. Se ela tem enteados, eu não preciso nem falar, né? É um módulo à parte, de problemas e conflitos que podem existir caso você tenha os enteados. O posicionamento da esposa foi aquilo que eu falei lá em cima, né? A esposa tem uma imagem. E você pode lapidar essa imagem para começar a ter os resultados que você quer. E a técnica do diálogo. Como que eu vou dialogar com meu marido? Qual forma, em qual momento eu vou falar de um assunto mais complicado? Não é para você não falar, mas é para você falar no momento certo, falar da forma certa para que você tenha um resultado. Não é falar por falar. Na trilha 2 foi a trilha que eu falei aqui das solteiras, né? Aí a gente vai ter um módulo falando sobre relacionamentos e o divórcio começa no namoro. Justamente para aquelas mulheres que já estão noivas, estão namorando, pensando em casar, para que você identifique os sinais, identifique algumas coisas que você vai ter no casamento para que você decida, você entre consciente. Ah, eu estou vendo que ele não é romântico.
mas tá tudo bem, esse não é um valor tão importante para mim, eu caso com ele sem ele ser romântico mesmo. Porque o pior de tudo é você namorar um homem que não é romântico e você ter a expectativa de romance dentro do seu casamento. Então, é casar para frustrar, né? Então, é para não casar? Não, é só para você ajustar a sua expectativa. Então, esse módulo é justamente para isso. E aí, nós vamos ter um módulo de carreira. Esse módulo de carreira é para aquelas mulheres que ou estão trabalhando já e querem uma promoção, querem alcançar cargos de liderança, querem mudar de alguma forma, ou para aquelas mulheres que pararam de trabalhar por algum motivo e agora elas querem retomar para o mercado de trabalho. Então, nessa trilha, a gente vai ter os módulos de análise de currículo, estudo de mercado, então a gente vai ter os encontros presenciais, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, então a gente vai entender quais são as suas áreas. Eu trabalho há 15 anos na área de recursos humanos, eu sou headhunter, né, job hunter, eu faço essa busca para as empresas, então a gente tem bastante conhecimento aí do que o mercado está pedindo, então a gente vai trabalhar com isso. Estudos de mercado, liderança, e aí, na trilha 4 aqui, que é a trilha de negócios, aí aqui nós vamos falar com aquelas mulheres que querem empreender. Então, nós vamos falar um pouquinho do empreendedorismo feminino, dos planos de negócios, o que que eu posso fazer, quais são as possibilidades e o posicionamento profissional. Ah, aqui embaixo na trilha 3 também tem o posicionamento profissional. Então, como que eu vou me posicionar? Eu vou empreender, eu vou ser uma manicure. Como eu vou me posicionar? Eu vou empreender, eu vou sair do mercado, eu sou contador e agora eu vou abrir uma consultoria de contabilidade. Ok. Como que você vai se posicionar? Como que você vai fazer o plano de negócio? Então, a gente vai fazer tudo isso dentro de metodologias, né? Eu vou usar aí o meu mestrado de empreendedorismo né, todo o estudo que eu já tenho, que eu aplico na minha consultoria, que eu tenho desde 2015. Então, a gente vai fazer aí plano de negócios, posicionamento profissional, falar do empreendedorismo, quais as alternativas, o, quais habilidades e competências que você tem, que você pode utilizar no empreendedorismo. Então, a gente vai falar isso na trilha 4. Na trilha 5, é a trilha geral que serve para todo mundo. Então, nós vamos falar basicamente de autorrealização, que nós vamos repassar de forma detalhada todo aquele início lá de autoconhecimento e autoestima. Então, a gente vai falar bastante de autorrealização, do que te realiza, o que é sucesso para você, o que te faz feliz, porque o que te faz feliz pode não ser o que me faz feliz. Então, de repente, eu vou dar um exemplo bem ir à feira me deixa muito feliz. Eu fico muito realizada quando eu vou à feira. Talvez você fale, ela tá louca, porque eu nem gosto de ir na feira. Mas o que que significa ir na feira para mim? Ir na feira para mim significa que eu consegui administrar a minha vida de uma forma tal que dia de semana eu tenho disponibilidade de tempo para me dedicar para minha família. Então eu não vou à feira. Eu tenho um tempo que eu me dedico para minha família e isso me torna muito realizada. Então a gente vai falar dessa autorrealização, do sucesso, né? O que que é sucesso para você? Inteligência emocional, módulo completo de inteligência emocional. Vamos falar dos perfis comportamentais. E por que que eu deixei os perfis comportamentais aqui no geral? Porque o perfil comportamental serve para casada, para lidar bem com o marido, para lidar bem com ela mesma. Serve para solteira, serve para carreira, né? Serve para eu saber assim, meu líder, ele é mais planejador, então eu vou falar com ele dessa forma, eu vou entregar um relatório dessa forma, né? E serve para empreendedorismo também, então ele é geral para todo mundo, então a gente vai fazer esse módulo todo de perfil comportamental, inclusive te ensinando a identificar um teste rápido para você identificar qual que é o seu perfil e qual que é o perfil das pessoas que você se relaciona. E autossabotagem, porque nós nos sabotamos o tempo todo. O grande segredo é descobrir como. Nós nos sabotamos. E aí, como, né? Então, são 8 sabotadores. Também vou disponibilizar o teste, a devolutiva em grupo, para que a gente conheça as nossas limitações. Lembra que eu falei lá do autoconhecimento? Conhecer as nossas limitações e falar assim, agora eu sei que isso aqui é um ponto fraco meu, então eu preciso trabalhar em cima disso. Então, a gente vai trabalhar com base na consciência. E aí, de bônus, o que que vai ter de bônus dentro da mentoria? 5 encontros ao vivo, um por trilha. Então, uma mentoria comigo de 5 encontros custa R$ 997 e vai sair por zero, é bônus. A devolutiva de sabotadores é fazer o teste de QP, que é o teste para ver o seu coeficiente emocional, o quanto você está disposta a lidar
a encarar a vida. Essa devolutiva eu cobro 497, vai sair por zero também. E o Close Friends, que é o conteúdo e o direcionamento exclusivo dentro do Instagram. Então, é uma parte fechada do Instagram que só quem estiver dentro da mentoria vai ter acesso. E ali vai ter conteúdos exclusivos, com base na trilha que a gente tiver, no encontro que a gente tiver daquele mês. E a gente vai trazendo mais conteúdos ali para que vocês tenham acesso. Esse acesso no meu Close Friends é R$ 197 e para você vai sair por zero. E aí, você pode estar falando assim, Fernanda, mas para quem é? Será que é para mim essa mentoria? Será que é o meu momento de entrar? Então, se você está nesse momento disposta a assumir o protagonismo da sua vida, esse é o momento de você entrar na mentoria. Se você quer sair dessa posição de só reclamar, eu sou a vítima, nada dá certo, não. Eu decido hoje que eu vou fazer alguma coisa para ter resultados diferentes. Eu vou ser a protagonista da minha vida. Essa mentoria para você. Se você acredita que é possível ser mãe, profissional e mulher realizada, existe esse caminho. Se você acredita que existe, você pode não saber agora como é que faz. Mas você acredita que existe esse caminho, essa mentoria também é para você. Se você acredita que é possível ser boa mãe sem perder a feminilidade, porque a mãe, parece que quando a gente tem os filhos, morreu a nossa parte mulher, né? Pronto, agora é só mãe. Não. Então, se você acredita que você pode ser boa mãe e ser feminino ao mesmo tempo, ser sensual ao mesmo tempo, manter a sua vida com o seu marido ao mesmo tempo, essa mentoria também é para você. E se você acredita que o equilíbrio é melhor do que a renúncia, essa mentoria é para você. Então, a gente tem que entender que eu não preciso renunciar à minha carreira para ser boa mãe. Eu não preciso renunciar à minha família para ter a minha carreira. Eu não preciso renunciar a tudo, porque eu vou empreender e agora eu vou colocar 100% do meu foco, da minha energia para empreender. Então, o equilíbrio é melhor do que a renúncia. Então, se você acredita nisso, essa mentoria é para você. E aí você deve estar se perguntando, mas Fernanda, como que funciona? Quanto vai custar essa mentoria? Será que eu consigo acompanhar? Tenho certeza que você vai conseguir acompanhar, porque o meu objetivo é trazer essas mulheres que realmente estão empenhadas. Esse é um projeto novo. Eu nunca fiz um projeto integrando empreendedorismo e família, só que eu acho que são coisas que andam muito juntas, são coisas que eu consegui, na minha vida pessoal, equilibrar, são coisas que eu consegui nesses 7 anos aconselhando casais. Por que que me deu esse start de juntar família com empreendedorismo, com negócios, com carreira? Porque muitas vezes eu me vi aconselhando casais, que os casais estavam tendo problemas de brigas, conflitos, não era por problema do casal, era por problemas financeiros, era porque, trabalha fora, não trabalho fora. Então, eu comecei a ver que realmente esses assuntos estavam tão ligados na vida de todas essas pessoas que eu atendi nesses 7 anos, como estava ligado na minha vida. E aí nasceu esse projeto aqui. E aí o acesso vai ser por 1 ano das aulas gravadas, então, vai ter as aulas gravadas de cada trilha, mais os encontros ao vivo, e vai ficar gravado, para quem não perdeu ao vivo, vai conseguir assistir aí por 1 ano. Os 5 encontros ao vivo, exercícios e suporte por e-mail e WhatsApp, então vai ter o e-mail e o WhatsApp do suporte. Tenho dúvida, Fernanda, vê meu plano de negócios, olha, eu quero ver isso. E justamente por isso, porque eu vou ver plano de negócio por plano de negócio, currículo por currículo, se for o caso de carreira, que eu não tenho muitas vagas. Eu não posso pegar 50 pessoas e querer olhar uma a uma. E eu quero que você entenda que você está entrando numa mentoria. Não é um curso que vai entrar 1.000 pessoas, que vocês vão ficar lá jogados e vai ter resposta genérica do suporte. Não. É acompanhamento meu em cada etapa que você tiver. Então, eu não consigo por muitas pessoas, porque eu vou olhar um a um. Se você tiver um plano de negócios, eu vou empreender, a gente vai fazer junto o seu plano de negócio. Eu vou olhar o seu plano de negócio. Eu vou dar feedback do seu plano de negócios. Eu vou dar feedback do seu currículo. Eu vou falar assim, olha, corrija sua página no LinkedIn, faz isso, isso e isso, muda a foto, para de postar posicionamento político, porque isso pode interferir no seu processo de recrutamento e seleção. Então, tudo isso vai ser de forma individualizada. Então, não são muitas vagas, porque eu preciso dar esse atendimento de perto. E aí o apoio e encorajamento da nossa comunidade de mulheres que estão no mesmo propósito que você. Porque é muito importante nesse projeto que você entenda que você não está sozinha, que tem muitas mulheres que também estão ali tentando equilibrar os pratos, né? Da carreira, da família,
umas abrindo mão da família de forma errada, porque pensa que tem que abrir mão, e aí você vai estar em conjunto com essas mulheres se dando apoio. E o que que é o legal da comunidade? É que às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, vocês vão poder conversar entre si, e principalmente para que você não se sinta sozinha, para que você não fale assim, nossa, só acontece comigo, todo mundo se dá bem e só comigo que não. Mas isso não é uma verdade, né? Porque a gente fica olhando rede social, na rede social tá todo mundo bem e feliz, mas no fundo, a gente sabe que não é assim, então tem esse apoio e encorajamento da comunidade. E aí, a mentoria Diamante, ela custava R$ 997. E ela vale muito mais, porque vai valer uma transformação na sua vida, uma transformação na sua carreira, uma transformação sua como mulher. Então, ela vale muito mais. Mas ela estava custando R$ 997. Quando eu fechei o preço aqui, eu falei, esse é um valor justo. Mas, como eu quero que vocês entrem, como eu sei que aqui entre as pessoas que me seguem, que me acompanham, tem muitas pessoas que ou não estão trabalhando, estão começando a empreender agora, ou depende da renda do marido, e aí a gente precisa ajudar. A mentoria vai sair por 12 vezes de R$ 49,70. R$ 49,70 é uma pizza que você não come por mês. Então, eu fiz esse valor por quê? Porque eu não quero que você pegue dinheiro emprestado, eu não quero que você comprometa algo dos seus filhos ou alguma coisa, eu não quero que você comprometa. Mas uma pizza por mês, a gente pode investir no nosso futuro, investir numa transformação que vai começar de dentro para fora com uma pizza por mês. Né? Uma pizza que você deixar de comer ali por mês, você consegue investir em você, investir na sua carreira, começar a empreender, começar a se entender como mulher, começar a olhar e falar assim, nossa, o que que me faz feliz? Você consegue responder o que que você gosta de fazer com você mesma? Se você conseguir me responder, me manda ali no direct do Instagram que eu quero te dar os parabéns. Porque nós mulheres, a gente gosta, a gente sabe o que faz a gente feliz quando a gente sai com os filhos, com o marido, quando a gente está fazendo alguma coisa. E a gente não descobre o nosso valor interno e o valor da nossa companhia. Então, é isso que eu quero despertar em vocês, é isso que eu quero trazer para vocês dentro dessa mentoria. Então, 12 vezes de R$ 49,90. Parei de compartilhar a tela aqui para olhar para você. Aqui embaixo você vai ver um botão que você vai poder se aplicar para a mentoria, e aí a mentoria vai começar na segunda quinzena aqui de setembro, na segunda quinzena do mês, e você vai poder já se aplicar e entrar, vir para esse lado, e já começar, vai começar os nossos encontros ao vivo. A partir do momento que você já entrar na mentoria, você já vai ter acesso à comunidade, você já vai ter acesso a Close Friends, você já vai ter acesso a algumas aulas gravadas, porque como tudo é uma trilha, eu vou seguindo, porque não adianta liberar todas as aulas e você assistir tudo, se embananar em tudo e não conseguir aplicar. Porque o grande objetivo é você assistir e falar assim, vou fazer esse exercício e vou aplicar. Eu vou assistir, vou aplicar essa mudança, vou testar essa mudança de comportamento, vou ver que resultado que eu tenho e vou aplicar. Então, a gente vai liberando os módulos de forma gradativa. Então, se você ficou comigo aqui até agora, eu quero te agradecer, eu quero dizer que foi uma honra ter compartilhado esse tempo com você, que tudo que está aqui nesse material, se você já começar a aplicar, você já vai começar a ver mudança na sua vida. E eu espero te ver do lado de cá, eu espero ser sua mentora, eu espero estar do seu lado, ver o seu plano de negócio, dar uma analisada no seu currículo, fazer uma análise de um raio-x do seu casamento, para a gente ver onde é que pode melhorar, onde é que não pode melhorar. Se você ainda está solteira, de repente já te passar sinais ali de pessoas que você tem que correr, ó, para não casar e discutir, né, todas essas questões do universo feminino, a maternidade é para todas, não é para todas, né, e não é para todas, né, não são todas as mulheres, essa é uma crença que nós temos de que a mulher se realiza como mãe, e não é verdade. Eu me realizei como mãe, mas eu sei que não é verdade para todas as mulheres, e está tudo bem. Então, como eu falei, essa é a frase que você vai mais ouvir comigo aqui, está tudo bem. A gente tem que entender que nós somos fruto do meio, que nós temos a interferência da sociedade nas nossas vidas, mas que nós não temos que fazer das referências da sociedade uma verdade absoluta na nossa vida. Nós temos que considerar o indivíduo que somos e permitir que a gente busque a nossa realização, o nosso sucesso da forma como a gente acha melhor. Então, se você gostou dessa aula, vai lá no meu Instagram, @FernandaPaciência, fala lá o que você achou dessa aula e clica aqui e eu espero te ver aqui dentro da mentoria. Obrigada!